Glória a Deus, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Gente, que testemunho maravilhoso, né? Edifica a nossa vida, alegra o coração. E enquanto ele testemunhava ali, eu olhava a primeira fileira aqui, ó, desse congresso. Eu, o Zé e o Ivan. O congresso poderia chamar Os Improváveis. Mas que maravilha o que Deus fez na nossa vida e continua fazendo e vai fazer na vida de todo mundo que confia e entrega sem ressalvas ao Senhor. Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Versículo 1, Neemias capítulo 1, versículo 1. E assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Glorificamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor está aqui, o Senhor deseja, ó Pai, nos falar. Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Fala, Senhor, com a tua igreja. Que a palavra, ó Deus, aqui nessa noite, ó Deus, profetizada nesse altar, ó Pai, encontre terreno fértil nos corações, que haja transformação, que haja encorajamento, que haja libertação, que haja salvação, que haja cura, que haja, ó Pai, o teu mover aqui dentro. Que o sobrenatural do Senhor, ó Pai, esteja sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus aqui presente mova em nossos corações e transforme, Pai, as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente lê essa passagem, a gente pensa, né? Se Neemias ficou dessa maneira, imagina nós, cada um de nós. Mas eu quero dizer para vocês que pode ser humano. Nós temos carnalidade, nós temos sentimentos, nós choramos, nós lamentamos e nós nos entristecemos com situações. Amém? E quando a gente pega o título desse congresso, Recomeço, é algo assim que mexe com a gente, mexe com o coração, mexe com a estrutura, porque começo e recomeço são duas palavras bem parecidas, porém elas são opostas. O começo, ele é cheio de expectativas. O começo, ele não tem ferida, ele não tem marca, é algo que você sonha, planeja e dá início. O começo, ele vem com um certo glamour, né? Com um incentivo. Já o recomeço, ele vem de algo que talvez não deu certo. O recomeço vem de uma perda. O recomeço vem de algo que você tentou até um limite e não conseguiu concluir. O recomeço, ele vem com marca. O recomeço vem com vícios. O recomeço
é difícil. O recomeço e decidir pelo recomeço não é fácil. É algo que precisa de muita coragem para decidir recomeçar. O meu pai, quando a gente tinha medo de alguma coisa, ele falava assim: isso aí não é coisa para gente frouxa, não. O recomeço não é para gente frouxa. O recomeço é para gente determinada. É para cada um de vocês que está aqui nesse congresso hoje, que já decidiu pelo recomeço quando abriu mão de estar no carnaval, quando abriu mão das coisas lá fora, quando abriu mão do medo do Covid, quando abriu mão de tudo para estar aqui. Pessoas que são corajosas em Deus. E assim foi Neemias, quando decidiu recomeçar ali, né? E a gente pensa assim, ó, quando a gente entra numa piscina pela primeira vez, beleza, você entra e não tem medo nenhum. Agora, quem já afogou numa piscina, tem medo de entrar de novo, não tem? Mesmo que a pessoa fique assim, entra, não tem perigo, dá pezinho. Quem já afogou tem medo de entrar. É mais ou menos assim o recomeço. Quem já experimentou tem medo de recomeçar. E por isso que Deus mandou eu aqui essa noite, para dizer para vocês que não tenham medo de recomeçar. Quando Deus criou o mundo, era o começo. Tinha paraíso, tinha Adão, tinha Eva, não tinha pecado nenhum. Mas quando Deus precisou recomeçar depois do pecado, tinha quem? Cruz, deserto e Jesus. Então por aí a gente vê que o recomeço é difícil. Que o recomeço é para fortes. Neemias, queridos, quando decidiu recomeçar, ele precisou tomar posição. E a primeira posição que ele tomou é o seguinte: ele chorou. Ele realmente enfrentou o medo de recomeçar. Ele foi até os muros que não existiam mais. No capítulo 2, vocês vão ver que ele foi até lá. Os muros não existiam mais, estavam todos derribados. E ele foi examinar aquilo que ele teria que fazer de novo, aquilo que ele teria que colocar em pé de novo. Muitos de nós temos medo de recomeçar, porque temos medo de enfrentar aquilo que não deu certo na primeira vez. Nós temos medo de encarar a realidade daquilo que a gente tem medo, daquilo que paralisou, daquilo que fracassou, daquilo que trouxe uma ferida em você, daquilo que não deu certo naquela vez, e que talvez tenha sido porque não era o tempo certo. Mas quando você deixa de enfrentar a situação, você não tem força para recomeçar, porque você não sabe por onde recomeçar. Neemias também sentiu medo. Mas o que ele fez com medo? Não, eu sei o Deus que eu sirvo, e eu vou recomeçar, porque eu tenho um Deus que é por mim. E isso, o Senhor me trouxe aqui essa noite para falar para você. Encare aquilo que você precisa encarar, para que o Senhor venha fazer a obra na tua vida. Pare de ter medo de recomeçar. Pare de ter medo de ficar preso na coisa do passado que não deu certo, porque você tem um Deus que vai fazer por você. Assim como Neemias foi lá, enfrentou o que ele tinha que passar, olhou o povo, e o povo, quando ele recebeu a notícia aqui por Ananias, Ananias falou: Neemias, os que não morreram estão lá numa miséria. Era um povo querido, era um povo amado. Neemias sentia, e mesmo assim ele enfrentou a dor dele. Nós vemos também que Neemias, para recomeçar, ele chorou o luto dele. Ele viveu o luto. Mas como? Ele viveu o luto louvando ao Senhor, jejuando e orando.
Ele não escondeu o luto. Ele passou pela dor. Ele passou por dias de tristeza. Ele passou por dias de lamento. A palavra fala que ele passou. Ele não foi todo feliz assim, eu vou recomeçar. Por quê? Porque ele tinha um compromisso. Ele não queria começar mais uma vez e não dar certo. Ele queria começar para dar certo. Porque, gente, a gente começa muitas coisas. Começa e não conclui. E Deus não tem interesse nisso. Deus tem interesse naquele que termina e não naquele que começa. Então não tenha medo de recomeçar. De onde você parou, o Senhor manda que você se levante e comece a caminhar. O Senhor está preocupado com o final dessa história. E não com aquilo que você errou ou que você deixou de fazer. O Senhor está preocupado com quantas vidas você vai ganhar para o Senhor, para Ele, a partir desse recomeço. E não com o que você fez lá atrás. Todo dia é dia de recomeçar com o Senhor. E assim foi Neemias. Da mesma maneira que ele chorou, que ele jejuou e que ele orou, ele também se colocou à disposição do Senhor. Ele não sabia construir muro. Ele era um mordomo do rei. Ele também não tinha dinheiro para restaurar uma cidade. Como é que ele ia restaurar Jerusalém? Jerusalém era uma cidade de Deus, né? Que tinha sido destruída pelo pecado. Nabucodonosor devastou tudo lá. Mas ele se colocou no lugar de quem poderia ser usado como ferramenta do Senhor. Neemias, ele não podia convencer o rei, mas ele podia pedir para o rei, e ele fez. Neemias não podia mudar a vontade de Deus, mas ele orava e jejuava, e Deus trabalhava a favor dele. Neemias não podia restaurar o muro, mas o que ele fez? Ele se colocou como instrumento, e Deus usou ele como ferramenta para a restauração desse muro. O Senhor, Ele não está preocupado com aquilo que você consegue fazer. Ele está preocupado com aquilo que você não consegue fazer, porque é Ele que faz. Mas para Ele fazer, você também precisa fazer a tua parte. E é isso também que o Senhor manda te dizer essa noite. Faz a tua parte, que eu faço a minha. O Senhor tem desejo de que haja recomeços aqui. O Senhor tem desejo de que haja restaurações aqui. O Senhor deseja mudar a situação da tua vida. Mas para isso você tem que se colocar como ferramenta dele. Tira o medo, meu querido. Entrega o medo nessa noite, porque o medo paralisa. O medo é uma das principais armas que paralisam o recomeço. Porque você pensa assim, nossa, eu já errei lá atrás, eu não vou errar de novo. E isso acontece todos os dias. Famílias, gente, que a enchente passa. Pensa na família que devastou todos os móveis da casa. Famílias que morrem e elas precisam recomeçar. Ou então situações de doença. Às vezes a pessoa passa por um processo inteiro de doença. Na hora que ela acha que ela vai respirar, que ela está curada, o médico fala, vai começar de novo. Isso gera o que em nós? Desânimo. Mas o Senhor manda te falar que se Ele te colocou nessa situação, Ele está junto para te ajudar. Passe como Neemias, louvando ao Senhor. Você já experimentou passar por um luto louvando ao Senhor? Dando glória a Deus ao Senhor? É maravilhoso, é diferente. E é isso que o Senhor pede para nós. Mas a gente precisa decidir. A gente precisa se colocar como Neemias se colocou. Não permita que o medo te paralise. Não permita. E acima de tudo, Neemias tinha fé. Fé em Deus. Ele decidiu crer que ele conseguiria com a ajuda de Deus. Ele não pensou nos obstáculos. Ele não olhou para um lado, ele não olhou para o outro. Ele simplesmente orou, jejuou, glorificou e foi. E lá o Senhor fez.
E o caminho dele não foi fácil. Neemias teve, se não me engano, 6 impedimentos. Ele sofreu ciúmes, ele sofreu inveja, ele sofreu perseguição. Mas Deus estava com ele e nada paralisou ele. Na nossa caminhada nós vamos sim sofrer ciúmes, invejas, perseguições, mas nós temos um Deus por nós. E esse Deus quer restaurar os muros que estão caídos na tua vida. Esse Deus, Ele quer levantar os muros que você olha e paralisa ali. E nós precisamos de fé para quê? Para mexer nos entulhos. Por que que Neemias sofria com ciúmes e perseguições? Porque ele mexeu no entulho. Ele mexeu no tijolo parado ali. E quando a gente mexe, a gente realmente passa por luta? Passa. Muitos de nós falamos assim: foi só eu começar a orar que o inferno se levantou. Foi só eu me posicionar que apareceu isso, aquilo. Foi só eu jejuar que ofereceram uma feijoada para mim hoje. Eu falo feijoada porque eu amo, né? Mas é só você começar a fazer jejum que alguém te convida para uma feijoadinha ou para algo excelente. Por quê? Porque a gente está mexendo naquilo que o diabo não deseja que nós mexamos. O diabo, ele deseja frustrar todos os seus sonhos, todos os seus recomeços. Eu vi uma pregação esses dias, que era o tema recomeço. E ele falou, o pastor, eu me esqueci o nome dele, ele falou assim: não permita que Satanás venha frustrar os recomeços que o Senhor tem para a tua vida. Hoje, em nome de Jesus, eu repreendo da tua vida todos os recomeços que não deram certo, porque hoje vai dar certo. Se você está na faculdade, já entrou e desistiu muitas vezes, meu querido, para, ora, jejua, agradece, tenha fé que agora vai ser diferente, porque agora você está tendo a direção do Senhor. Se você tem um ministério que talvez não tenha dado certo lá, não tenha medo de prosseguir. Siga com fé, crendo que o Senhor vai direcionar, que o Senhor tem um novo tempo. Jejue, ore, mate tudo isso que veio para te desanimar. Se você está com desânimo de começar de novo, meu querido, hoje eu digo para você: não desanime. O Senhor é contigo e Ele tem que cumprir essa obra na tua vida. Se você já desistiu de casar, porque todos os outros relacionamentos não deram certo, eu te digo essa noite: é hora de você orar, de você jejuar. Não deu certo porque não era para ter dado, e agora vai dar porque o Senhor é com você. Recomece, jovem. Se você acha que não é possível largar das drogas, nós tivemos o testemunho hoje ali. Se você acha que é impossível recomeçar porque você caiu, se levante. O Senhor está aqui para te ajudar a recomeçar. Todo dia é dia para o Senhor fazer. Da mesma forma que vem a noite, também veio o dia. Da mesma forma que veio lágrimas, no outro dia virão sorrisos. O Senhor, Ele tem esse desejo para com vocês e para com a igreja dele também. Não permita que Satanás venha frustrar tudo aquilo que Deus tem para vocês. E é grande. E é grande. E eu desejo esse recomeço para cada jovem, para cada juvenil, para todos os adultos que estão aqui, para todos os homens, para todas as mulheres, para a igreja metodista, para o teu ministério, pastor. Eu creio que vai ser um tempo frutífero, eu creio que vai ser um tempo diferente, eu creio que muitas vidas serão alcançadas através da tua, pastor, porque o Senhor tem se levantado como Neemias. Que essa coragem, que essa determinação que estava sobre ele venha sobre o Senhor, sobre o ministério da Beatriz também. Eu tenho certeza que você vai ser abençoada. Siga as instruções do Senhor em jejum, em oração, em abrir mão das coisas desse mundo e se entregar mesmo como você tem feito. Você alegra o coração de Deus. O Senhor fica feliz por tudo isso aqui, tudo isso que vocês fizeram para a glória dele.
para a glória dele. Viviane, não desanime, eu não estou te vendo, mas eu quero te falar que o Senhor tem grandes coisas também na tua vida, no teu ministério. Não tenha medo daquilo que o Senhor colocou na tua mão, porque você está debaixo da potente mão dele. Só se disponha. Neemias era um mordomo, e o que ele fez? Ele foi ferramenta para que o Senhor construísse os muros de Jerusalém, e ele vai construir os muros da tua vida, Vivi, em nome de Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor vai fazer maravilhas sobre toda a vida de todos vocês. Bruninha, Deus também fala para você, segue firme, se coloca nessa posição, que o Senhor fará na tua vida grandes coisas, em nome de Jesus. E para finalizar essa palavra, eu vou partilhar com vocês uma história maravilhosa que eu ouvi de uma japonesa. Eu gosto de japonês, que sempre tem um testemunho maravilhoso para nós. Ela chama Mesameta. Ela veio para o Brasil no século XX, ela é conhecida. E ela era casada, fazia 12 anos que ela era casada, e o marido dela faleceu. E ela tinha 6 filhas. A mais velha tinha 9 anos, e a mais nova tinha 6 meses. E ela era do Senhor, o esposo era do Senhor. E ela se viu sem condições nenhuma de trabalho, de nada, porque ela tinha parado de trabalhar. E a família do marido tinha muito dinheiro. E falou para ela: nós vamos te dar toda estrutura. Nós vamos sustentar seus filhos, vamos colocar eles para estudar. Mas nós servimos ao budismo, e você vai ter que vir para a nossa fé. E ela virou para a família dele e falou: não, eu escolho ao Senhor. E ela saiu de lá, ela foi para uma cidade no interior de São Paulo, com 6 filhos na dispensação do Senhor. E ela criou esses 6 filhos, e o Senhor foi provendo a vida dela. As 6 filhas se casaram com 6 pastores. 5 filhas são pastoras, e a outra foi estudar fora como missionária. E quando a última filha dela saiu de casa, ela se levantou para o Senhor e falou: Senhor, agora eu vou viver só para Ti. E ela foi como missionária da Igreja Batista no Rio de Janeiro. Inclusive, se vocês procurarem, a história dela tem na internet. E ela serve ao Senhor nosso Deus até hoje. E o que eu quero dizer com isso? Ela escolheu o caminho do Deus. Ela escolheu aquilo que Deus tinha para ela. Ela não pensou no sustento dos filhos, ela pensou naquele que sustentava ela. Ela não pensou no dinheiro, né, que a família podia dar. Ela pensou que era Deus quem ia fazer tudo. E assim ela terminou. Se levantem, vamos orar. Chamar o ministério de música aqui. Não precisa ser todo, só para tocar um instrumento, para a gente fazer um apelo. Hoje é o nosso primeiro dia de seminário. Ainda nós teremos mais 2 ministrações. E como nós vimos na palavra de hoje, o recomeço é difícil. A decisão de recomeçar, ela é difícil. Não é simplesmente vou recomeçar, e sim responsavelmente recomeçar. E para o Senhor recomeçar, Ele vai mexer sim em alguns lutos. Ele vai mexer sim em alguns desejos e alguns sonhos que você tem, em algumas dores que você sofreu no teu passado. Ele vai mexer e trazer à tona nessa noite coisas que vocês precisam enfrentar para poder decidir pelo Senhor. E eu convido a vir aqui na frente aqueles que desejam esse recomeço, aqueles que têm coragem de enfrentar o que tiver que enfrentar para conseguir ter um recomeço no Senhor.
Aqueles que querem ser como Neemias, que não vai ficar olhando para o tijolo que caiu, e sim para o muro que foi reerguido pelo Senhor. Venham aqui à frente, não aglomerem, tente ficar longe, mas pode vir. O ato de vir aqui é um ato de fé. O ato de vir aqui, você está dizendo para o Senhor: eu desejo recomeçar. Eu desejo que o Senhor mexa mesmo aí dentro do teu coração, onde estão lutos, perdas, frustrações, que talvez nem você conheça, mas que o Senhor conhece. Curvem sua cabeça, busquem lá no fundo aquilo que tem impedido o recomeço na sua vida, aquilo que você tem medo mesmo de enfrentar. Chore, viva esse luto, chore, ore ao Senhor, derrame o que tem dentro do teu coração nesse momento. Deixa o medo que paralisa o teu recomeço, deixa ele aqui agora. O Senhor está aqui, Jesus está aqui. Deixa para o Senhor entrar. Às vezes nós não temos o domínio do nosso coração, mas nós temos o domínio dos nossos lábios. E o lábio e o coração, eles têm uma ligação. A boca fala do que o coração está cheio, mas às vezes o coração não tem nada. E a boca, e da tua boca pode sair palavras como eu confio, eu confio, eu confio. Repita comigo: eu confio, eu confio, eu confio, eu entrego, eu entrego, eu entrego. Repitam até vocês sentirem que estão realmente entregando. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida, o meu trauma, a minha dor. Eu deixo aqui agora, Senhor, no Teu altar, Senhor, o meu luto, a minha perda, o meu casamento que não deu certo, o meu namoro que não deu certo, o meu estudo que não deu certo. Eu entrego aqui, Senhor, a minha vida de pecado, que eu nunca consegui, Senhor. Mas hoje eu me encorajo e entrego para que o Senhor venha reconstruir os meus muros. Eu entrego o meu esposo, que ainda não se converteu ao Senhor. Eu entrego o meu ministério. Eu entrego o meu amigo, que toda vez eu oro e não sai do lugar. Eu entrego, Senhor, as minhas frustrações. Eu entrego, Senhor, a minha família. Eu entrego o meu filho ou a minha filha. Eu entrego. Eu entrego. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, diante da Tua grandeza, ó Pai, cada um que aqui está essa noite, Pai, que nesse primeiro dia de seminário, ó Deus, o Senhor venha mexer nas estruturas, Pai, dos corações, ó Pai, a começar pelo meu coração, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha nos ajudar. Que o Senhor, ó Deus, nos ensine a ser como Neemias foi. Que nenhum, ó Pai querido, ciúme, nenhuma inveja, nenhum levante venha nos desanimar. Que o Senhor, ó Deus, nos fortaleça. Que o Senhor faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Senhor, visita poderosamente a vida de cada um aqui, Senhor, e cumpre o Teu querer nesses 3 dias, Senhor. E que ao findar esse seminário, Pai, saiamos daqui com todos os nossos muros edificados pelo Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas para o Senhor.